Olá, pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao IEFlix. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Allert, sou psicóloga, psicoterapeuta de casais, terapeuta sexual, ensino psicólogos e outros profissionais da área da saúde a trabalharem com a terapia sexual. E toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, a gente está aqui para conversar sobre esse tema da sexualidade, sobre a terapia sexual, enfim, desvendar esse grande tabu que ainda é a sexualidade perante a vida das pessoas, né? E também o tabu que é frente aos profissionais da área da saúde, porque existem pesquisas que mostram, né, a grande dificuldade dos profissionais também abordarem esse tema com seus pacientes. Então, esse é o nosso objetivo aqui toda segunda-feira de manhã. E para isso, a gente tem aqui um clube do livro, onde a gente lê esse livro que eu estou mostrando aqui para vocês, que é Clube do Orgasmo, uma cartografia do prazer, escrito pela Juniplan, que fala sobre vários aspectos da sexualidade de uma maneira muito leve, muito bem-humorada, e que nós profissionais a gente precisa, né, se apropriar mais dessa sexualidade. E vejam, a gente vai quebrando esse tabu da sexualidade quando a gente começa a falar sobre isso, a trazer conhecimento para as pessoas. Não só para nós profissionais, mas para nós enquanto pessoas mesmo, né? Nós enquanto adultos que a gente também enfrenta muitos desafios, né? A gente também se questiona muito sobre a questão da sexualidade, a gente também carrega tabus, crenças, limitações, visão, né, equivocada sobre muitos aspectos da sexualidade. E os nossos pacientes, eles estão trazendo cada vez mais a temática da sexualidade para o consultório. E esse é o nosso papel, abordar essa temática com eles, né, independente da visão e da minha experiência com a minha sexualidade, mas que eu possa ouvi-los, né? Que eu possa ouvir o paciente dentro das angústias dele com relação à sexualidade e também o sofrimento. Então, por isso que a gente está aqui toda segunda-feira. Independente da segunda-feira, às 11 horas da manhã, eu também tenho um curso de terapia sexual, que se tu te interessar, tu também pode acessar aqui depois na descrição do vídeo, onde eu falo sobre toda a questão da sexualidade, né? Desde o desenvolvimento da sexualidade na infância, na adolescência, na adultez, na terceira idade, até as disfunções. Então, esse curso é para te preparar enquanto profissional, para tu ter o título de terapeuta sexual reconhecido pelo MEC e poder abordar eticamente, profissionalmente e se posicionar como um terapeuta sexual a partir da tua formação na área da sexualidade, na área de humana, seja psicologia, medicina, fisioterapia, enfim, assistência social, pedagogia, qualquer área da humana, né? Qualquer área das humanas pode ter o título de terapeuta sexual. Então, se tu tem interesse, né, entra em contato aí com a minha equipe e depois a gente conversa e eu te explico melhor, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês aqui a tela, porque essa temática, ela exige que a gente entre um pouco, né, nesse tema, né, nessa questão da cartografia do prazer. E a Juniplan, ela traz muito essa questão assim da nossa psicoeducação sexual, que esse é o grande desafio que a gente tem, tá bom? Então vamos lá. Então, uma cartografia do prazer. O objetivo do IEFlix aqui toda segunda-feira às 11 horas da manhã no canal do YouTube é ser um espaço de aprendizagem em terapia sexual, disponível gratuitamente para todos aqueles que quiserem aprender mais sobre sexualidade humana, tá? Então, toda segunda-feira de manhã, 11 horas, ao vivo ou gravado, eu vou trazer aqui uma parte desse livro para a gente poder conversar, para a gente poder discutir, certo? Vocês vão ver que vai alternar, às vezes vai estar ao vivo, às vezes vai estar gravado, porque eu também estou passando por N desafios de saúde na minha família, então, para eu manter, né, a frequência, a regularidade, hoje, por exemplo, está sendo gravado, mas eu espero que vocês aproveitem da mesma forma. Por quê? Porque a gente está falando nesse comecinho aqui do livro, né? A gente está no terceiro encontro, a gente está falando sobre os pilares da sexualidade prazerosa. E a gente já falou sobre consentimento. O que que é consentimento? Não é não, né? Eu preciso ter o consentimento da outra pessoa e eu também preciso consentir. O que a gente vê muitas vezes é que o não não é considerado. Às vezes o não ele até é interpretado,
né, como algo que é um charme. Ah, não, ela está dizendo que não porque quer que eu insista, porque quer, né, não quer concordar logo porque acha que assim eu vou sentir ela muito vulgar ou alguma coisa assim, ou ele, né? Então, não é não. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar é a comunicação, tá? No IEFLIX passado, a gente discutiu isso muito. Então, hoje eu estou só trazendo um resumo, porque a gente vai falar dos outros três pilares, certo? O segundo pilar é a comunicação. Então, olha só, da onde que nascem os bloqueios? Do silêncio. Quando a gente não fala sobre o tema, quando a gente não explora, né, o que que cada um gosta, como que gosta, quando a gente se inibe, certo? O terceiro pilar é a criatividade. Olha só, a Juniplan, como ela traz essa coisa bem humorada, ela fala, é um esforço para não acabar de saco cheio. Então a gente precisa usar a criatividade, né? A gente precisa inovar. A sexualidade bem vivida, ela só vai acontecer se a gente considerar que ela é importante para nós e aí a gente investe tempo, certo? Quarto pilar, as carícias. O que que significa isso? Veja, a maioria das pessoas ela vai direto para a genitália, esquece a outra parte, certo? Das carícias, do beijo, do abraço, da massagem, do toque, da fala, né? Do chamego, do funga-funga, do, sabe? Do beijo, da carícia. Nós precisamos educar as pessoas para isso, certo? Quantas pessoas vocês já não atenderam que veio essa queixa? Ah, a pessoa vai direto na genitália, né? Direto na vulva, direto no pênis, né? Se o homem não tem ereção rapidamente, ir direto para o pênis deixa ele muito inibido, deixa ele muito constrangido. E a mulher, como se botar a mão na vulva dela, na genitália dela, fosse ligar um botãozinho. Só que não é assim, não é um botãozinho, certo? São várias coisas que vão ligar esta mulher ou este homem, tá? E hoje, então, a gente vai para o quarto pilar, que é a questão da entrega, certo? Então, não há nada pior do que ver alguém fazendo sexo como se estivesse de saco cheio ou ausente daquele momento. O sexo exige se perder no tempo, no espaço, se perder da razão, exige deixar de lado o controle. Faz sentido? Entrega é estar presente no momento. Eu até não coloquei aqui para vocês, mas uma coisa que os meus alunos já conhecem, que eu falo muito no curso, que eu falo muito nas aulas, que eu falo muito nas supervisões, que eu falo muito, né, nos atendimentos com os pacientes, né? A entrega, ela não é uma coisa simples, não é assim um estalar de dedos. É algo que muitas vezes o casal precisa estabelecer um tempo de qualidade para essa entrega. O que que significa? Como assim, Bárbara? Eu chamo isso da bolha conjugal. Não coloquei aqui no slide para vocês, mas anota aí, coloca aí no chat para mim. Bolha conjugal. O que que é essa bolha? Essa bolha é um tempo do casal, aonde eles saem de um espaço, eles saem da razão, eles saem, né? Como se eles entrassem num lugar, numa redoma, aonde eles estão protegidos de todas as outras coisas. Porque vejam, a maioria dos casais vai esperar que eles possam ter tudo organizado na vida deles para ter relações sexuais. E isso não vai acontecer. Não vai, a vida não vai estar redondinha para o casal. Ah, agora então a nossa vida está super organizada, está tudo direitinho, está tudo calmo, vamos fazer sexo. Não, a vida não é assim. A vida é cheia de altos e baixos, de turbulências, de desafios, né, a gente brinca com os boletos são os de menos, né? São filhos, são famílias, são problemas no trabalho, são questões de relacionamento, são N coisas. E para essa entrega, o casal precisa fazer essa bolha, certo? Vou dar um exemplo do que normalmente eu costumo comentar com os alunos sobre a bolha. A bolha é mais ou menos o que os amantes fazem. Quando os amantes se encontram, eles se fecham ali naquele encontro e parece que o mundo lá fora continua girando, mas o mundo deles parou ali dentro. E eles nunca sabem se eles vão conseguir se encontrar novamente. Por quê? Porque a vida é cheia de desafios. Então, mesmo que eles tenham, por exemplo, o dia fixo lá, segunda-feira de tarde, certo? Ok, esta segunda aqui nós temos. Eu não sei se nós vamos ter a próxima segunda. Então, o que que esse casal vai fazer?
né? Ele vai se encontrar como se fosse a última vez. Só que isso para os amantes funciona, para os casados não funciona. Eles sempre estão postergando e não se entregam como se fosse a última vez. Então, esse é o nosso desafio também provocar nos casais, né? Essa entrega de como se fosse a última vez que eles estivessem juntos e que eles têm que aproveitar aquele momento, certo? E aí vem uma outra coisa que a June coloca aqui, que é sobre a questão da penetração. Veja, isso pode significar abrir mão da penetração, mesmo que no imaginário coletivo, quando há penetração, os dois estejam sentindo prazer ao mesmo tempo, não é isso necessariamente. Vejam, a gente pressupõe, a penetração é o momento máximo do sexo, os dois estão sentindo prazer. Não necessariamente. Dar e receber prazer é entrega. Se permitir receber ainda é um desafio para as mulheres e para os homens. Por quê? Porque eu tenho que me colocar vulnerável. Eu tenho que deixar o controle de lado. Eu tenho que baixar a minha razão. Eu tenho que me permitir naquele espaço, naquele tempo. Eu tenho que me perder para me entregar. E isso é um desafio. Faz sentido para vocês, gente? Vocês percebem isso na clínica de vocês? Isso é uma coisa, é um pilar muito importante. Consentimento, comunicação, criatividade, carícias, entrega. Para uma entrega de qualidade, precisamos inovar, assim nos sentiremos mais vivos. Olha que interessante. Saber sair da zona de conforto, quer dizer, daquele jeitinho que a gente sempre faz as coisas. E se arriscar são as principais qualidades de quem quer transar bem e das pessoas satisfeitas com o sexo em geral, mas precisam se entregar. Se não houver a entrega, esquece. Esquece porque vai estar ali, né? A gente brinca assim, tô enxergando a sujeira no lustre, né? Se o paciente relata isso, olha, não consigo me entregar, não consigo entrar nesse espírito, né? Não consigo sentir. A gente tem N técnicas de terapia sexual para trabalhar esses aspectos, tá? Não é o nosso foco aqui agora. Dentro do curso tem todas essas técnicas, mas isso é um ponto, é um pilar da sexualidade prazerosa, a entrega. Outro pilar da sexualidade prazerosa, o respeito. Veja, está muito ligado ao consentimento do não é não. Respeitar o outro para ser respeitado é primordial. Diante de você, alguém abrindo a sua intimidade, o seu corpo, mesmo que não tenha envolvimento afetivo, é preciso respeito com o corpo e com os sentimentos do outro. E vejam, o respeito de eu aceitar aquilo que o outro está me trazendo, certo? Do tempo dele, do gosto dele, das vontades dele, de como ele sente prazer, né? Então, por exemplo, assim, às vezes surge um paciente dizendo que o marido se incomoda pela mulher não ter prazer na penetração, só ter orgasmo se masturbando sem penetração. E tá tudo bem. Quem é que diz que tem que ter com penetração? É muito raro. A gente vai ver nos próximos encontros aqui do Clube do Orgasmo, dessa cartografia do prazer, que a gente tem um órgão, né, que é o clitóris. Inclusive, eu trouxe aqui o meu clitóris para mostrar para vocês hoje. Né? A gente vai falar muito sobre ele, sobre a vulva, sobre o pênis também, nos próximos encontros. Deixa eu até mostrar aqui para você, soltar aqui o clitóris. Ó, que ele vai aqui atrás na vulva, né? Então, eu vou mostrar para vocês nos próximos capítulos aí como é que funciona toda essa questão do corpo, né? A nossa anatomia, mas é preciso respeitar, certo? Porque a gente acredita fielmente que a única forma de prazer do homem e da mulher é na penetração. Isso é como se fosse assim normalizado, é isso que se fala. E na verdade não. A gente precisa respeitar o outro e entender aonde que é a zona de prazer, qual é a intimidade, qual é a sua relação com o corpo, quais são os sentimentos, né? O que esse corpo está dizendo, certo? E aí entra o último pilar, que é a escuta e a observação.
e que a gente tem muitas formas de entender o outro e de nos fazermos ser entendidos. O corpo dá sinais, a gente precisa observar. Pode ser muito sutil, pode se ficar na dúvida, pergunta para outra pessoa o que ela sente, como que ela sente, tu gosta assim, tu não gosta assim. O corpo fala. A Juna até nesse capítulo, ela diz, às vezes a pessoa vai, por exemplo, no sexo oral, ela tá lá e ela movimenta o quadril mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo, talvez querendo comunicar alguma coisa. E muitas vezes até esses movimentos vão indicar continuidade, satisfação ou até desconforto. Só que muitas vezes a pessoa está tão preocupada com ela mesma que ela nem percebe o que o outro está sentindo e mostrando, ou então ela não quer demonstrar para o outro o que ela está sentindo, como se o outro fosse entender que ele não está fazendo certo ou que não está satisfazendo. Só que é um princípio a comunicação, é um pilar da sexualidade prazerosa, a gente precisa comunicar isso. Faz sentido isso para vocês? Faz? Então, assim, né, a gente encerra aqui hoje, então, esses pilares da sexualidade prazerosa, que é o início desse livro, que a gente vai ler todinho, e depois, nos próximos capítulos, a gente vai falar, né, sobre a anatomia do sexo. Por isso também que eu tenho aqui a minha vulva e que eu vou mostrar para vocês todas as partes dessa vulva e como que ela funciona e como que eu costumo explicar, né, para o paciente, porque eu uso essa vulva também nos atendimentos, né, tanto de homens quanto de mulheres, para apresentar, né, a anatomia do sexo e também para mostrar, quando a gente fala de masturbação, o que que o paciente tem que fazer, né, para ele sentir mais prazer ou menos prazer, o que que são os pequenos lábios, grandes lábios, o que que é o clitóris, aonde que ele precisa ser massageado, o que que acontece quando eu me excito, enfim, N questões aí que a gente vai conversar, né, no decorrer dos próximos encontros aqui no IEFlix. Então, eu quero te deixar o convite, né? Estou aqui montando a minha vulva de novo, para poder, nas próximas aulas, explicar para vocês um pouco mais sobre essa questão da anatomia, tá bom? Deixa aí, então, escrito para mim, que eu vou interagir com vocês daqui um pouco, sobre qual é o pilar que vocês consideram mais importante, né, para que tenha uma sexualidade prazerosa, né? E aquele que vocês consideram que é o mais difícil de desenvolver, né? Qual que é o mais difícil da gente trabalhar com o paciente, do paciente entender, do paciente assimilar, do paciente associar que ele é um pilar importante, mas que muitas vezes é um tabu ainda para essa pessoa, tá bom? Muito obrigada por esse momento aqui. Nos vemos então na próxima segunda-feira falando sobre anatomia, né, do sexo e vem comigo, coloca na tua agenda, anota e se tu quiser saber mais também sobre o curso de terapia sexual na prática clínica, que é um curso que já tem mais de 1.000 alunos formados, onde tu sai com um certificado de reconhecimento do MEC, se tu tiver curso superior na área de humanas, né? Então sai com o título de terapeuta sexual reconhecido pelo MEC, que vai te ajudar na contagem de pontuação de concursos, que vai te ajudar na tua identificação profissional, vai te ajudar a tu te posicionar como um profissional capacitado e preparado, né, para atuar dentro da terapia sexual, não como alguém que, eu quero falar sobre vulgaridade, sobre putaria no Instagram e tal, mas sim como um profissional capacitado, sério, né, que trabalha com competência, com ética dentro da área da terapia sexual. Tá bom? Certo? Um beijo e até mais então. Até na próxima segunda. Tchau, tchau.